Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro, e o título da lição de hoje é Personificações e outras aparições. Bom, antes de começarmos a nossa lição aqui, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente mais uma vez, para que Ele venha nos ensinar através da Sua palavra, para que nós entendamos os enganos do tempo do fim e que estejamos preparados? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a tua verdade, de aprendermos as coisas que estão escritas na tua palavra, de aprendermos os teus conselhos, as tuas advertências, os teus avisos, para que nós sejamos salvos e também para que nós possamos colaborar e levar a salvação para outras pessoas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos pelo dom da vida, um dom precioso que custou a vida de Cristo Jesus. E nesse momento também nós gostaríamos de exaltar o Senhor, Pai, o Senhor Jesus Cristo e também o Espírito Santo que trabalha nos nossos corações todos os dias, para que nós nos voltemos para o Senhor e sejamos salvos. Senhor, nós gostaríamos também de suplicar o perdão dos nossos pecados. Humildemente nós clamamos por isso, Pai. Reconhecemos que muitas vezes nós erramos, mas gostaríamos de viver de maneira íntegra na Tua presença hoje, Pai. Então nos fortalece, nos ajuda, nos auxilia nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. E nesse momento, mais uma vez, envia o Teu Espírito Santo para habitar no nosso coração e para nos ensinar através da Tua palavra. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, continuando aqui o nosso estudo, a lição traz o seguinte para nós. As personificações demoníacas dos mortos e outras aparições demoníacas são semelhantes à necromancia. As personificações podem ocorrer na forma de um familiar falecido, amigo ou pessoa. A aparência física e a voz são semelhantes às do falecido. Esses artifícios são usados para enganar os que não estão fundamentados na Bíblia. Ellen G. White adverte: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, que advertência que ela fez para nós há tanto tempo atrás, hein? Que os anjos maus personificariam os próprios apóstolos e diriam que as coisas que eles escreveram não eram bem assim, iriam contradizer aquilo que eles escreveram na palavra de Deus sobre inspiração do Espírito Santo. E também Ellen G. White adverte: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Ela escreveu isso no livro O Grande Conflito, queridos irmãos e queridas irmãs. Vejam só que advertência importante é essa para nós. Os anjos maus aqui, que são os demônios, né? Eles podem personificar até os próprios apóstolos e dizer que aquilo que eles escreveram na palavra de Deus não era bem assim, começar a contradizer as Sagradas Escrituras. E ainda, como o ato culminante aqui, Satanás tentará personificar a Cristo. Ele vai se passar pelo próprio Cristo, queridos irmãos e queridas irmãs. Vocês já imaginaram isso? Imaginaram alguém se dizendo Jesus, andando pelas ruas e fazendo milagres, e aí você vai ver os milagres e como você vai dizer que essa pessoa não é Cristo? Que não é o Senhor Jesus que voltou e está estabelecendo a paz nesse mundo? Queridos irmãos e queridas irmãs, a única maneira de nós
permanecermos firmes e não cairmos nesse engano é estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus nos adverte, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, olha, se vocês ouvirem que o Filho do Homem está aqui ou ali, que está no deserto, que está no interior da casa, não vão lá. Não sou eu. Jesus advertiu isso. E ele disse que quando ele voltasse, todo olho veria, e ele voltaria nas nuvens dos céus, e os seus anjos recolheriam as pessoas que o aceitaram como Senhor e Salvador. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus não vai aparecer em um lugar aqui, em um lugar ali, fazendo sinais, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí você vai falar assim, poxa, mas ele não pode ter aparecido assim e depois voltar nas nuvens dos céus? Queridos irmãos e queridas irmãs, percebam quão sutis são as ciladas de Satanás. E aí as pessoas poderão ser seduzidas através dos milagres e acreditar que, de fato, a palavra de Deus foi mudada, que a lei de Deus foi mudada, se essas pessoas falarem desse jeito, querido irmão, querida irmã. O engano ele não será apresentado só com coisas boas. Ele trará em algum momento a sua manifestação maléfica ali, assim como foi feito com Eva. Primeiro, Satanás começou conversando com ela e depois, o que ele falou? É certo que não morrereis. Ele contradisse a Deus e ainda começou a colocar dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele não chegou de cara já fazendo isso, apresentou-se inofensivo, né? De alguma forma chamando a atenção de Eva, e aí depois então ele começa a colocar as suas mentiras. Não se enganem, queridos irmãos e queridas irmãs. Esse é o modo de agir de Satanás. E que nós possamos estar firmes na palavra de Deus, no assim diz o Senhor, como eu mencionei nas lições anteriores, assim como Jesus, quando ele esteve ali na tentação do deserto, né? Ele respondeu com está escrito, também está escrito. Isso é muito importante para nós. Bom, e agora a lição pede para que nós leiamos dois textos bíblicos aqui. Leia 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e verso 15 e Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 18. Quais devem ser nossas salvaguardas contra tais enganos demoníacos? Então vamos ler aqui. O primeiro texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. E diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Vejam só, então, Satanás ele se disfarça, queridos irmãos e queridas irmãs, para se aproximar de cada um de nós e propagar os seus enganos, e os seus ministros fazem a mesma coisa. E agora vamos ler Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o 18, que fala como nós podemos nos proteger nessa batalha. Está escrito assim, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então vejam só, Paulo ele está abrindo aqui a nossa mente para um grande conflito, querido irmão, querida irmã. E um conflito onde nós precisamos tomar essa armadura de Deus para nos proteger, para não cairmos nas ciladas, nos enganos de Satanás. E agora ele vai falar qual que é essa armadura. Vejam só, a partir do verso 14 ele diz assim:
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vejam só, então, quando ele está falando aqui de orarmos no Espírito, né, é de orarmos no Espírito Santo, pedirmos a unção do Espírito Santo na nossa vida. Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos pegar esses elementos aqui para nos proteger, a verdade para nos proteger. Ele fala aqui, ó, cingindo-vos com a verdade. Cingir-se é rodear-se, circundar-se. É como se eu pegasse um cinto, né? Usasse a verdade como um cinto aqui e colocasse em volta de mim. E a couraça da justiça, essa não é a nossa justiça, não é a nossa justiça própria, querido irmão, querida irmã, mas é a justiça de Cristo que deve nos cobrir e nos proteger diante das acusações de Satanás. Bom, mais coisas aqui, ó, a preparação do Evangelho da Paz. Precisamos nos preparar para pregar o Evangelho, queridos irmãos e queridas irmãs. Não podemos ficar inativos. Como um soldado que não treina, ele acaba ficando deficiente ali. Nós precisamos treinar, precisamos pregar, precisamos trabalhar, não é? E calçar essas sandálias aí e pregar o Evangelho. Também precisamos embraçar o escudo da fé, queridos irmãos e queridas irmãs. Esse escudo, ele é uma proteção para nós. A fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, como o substituto dos nossos pecados, como aquele que nos justifica, como aquele que perdoa os nossos pecados quando nós caímos, como aquele que transforma o nosso coração, que tem poder para isso. Precisamos nos apegar a essa fé, a esse Deus, a esse Salvador maravilhoso. E também precisamos tomar nas mãos ali a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela serve também para proteção, queridos irmãos e queridas irmãs, e serve para desmascarar os enganos de Satanás. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, senão seremos como um soldado sem uma espada. Não teremos como reagir àquilo que acontece contra nós. E aqui, quando está se falando de pegar essa espada, não é para que nós ataquemos ninguém. Paulo está falando que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra Satanás e seus anjos, queridos irmãos e queridas irmãs. A nossa luta é contra eles, não é contra pessoas aqui neste mundo. Portanto, que nós nos armemos de toda a armadura de Deus, nos revistamos dela e estejamos preparados durante todos os nossos dias aqui para vivermos esse conflito, porque ele não acabará até Cristo voltar. Bom, tendo dito isto, vamos continuar vendo aqui os comentários da lição. O apóstolo Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como nós lemos ali em Efésios capítulo 6, verso 12. Só podemos ser protegidos contra esses enganos estando vestidos com toda a armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 18. As personificações e aparições satânicas podem ser assustadoras e enganadoras, mas não podem enganar os que são protegidos por Deus e estão fundamentados na sua palavra. Do ponto de vista doutrinário, os que acreditam na doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano sabem que qualquer aparição ou comunicação com os mortos é de origem satânica
e precisa ser rejeitada pela graça de Deus. Não importa quão poderosa, convincente e aparentemente real seja a manifestação, devemos permanecer firmes no ensino de que os mortos estão dormindo na sepultura. Lembrar desse ensino, querido irmão, querida irmã, que nos ajudará contra essas ciladas. E ela fala que nós precisamos crer na doutrina bíblica da imortalidade condicional. O que é isso? Se nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, como o próprio Jesus falou, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos irmãos e queridas irmãs, a vida eterna, ela é concedida mediante Cristo Jesus e a ressurreição quando Cristo voltar. Portanto, nós devemos entender que isso é uma imortalidade condicional. Só teremos a imortalidade se aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aquele que está em Cristo tem a vida. Aquele que não está em Cristo não tem a vida, como disse João, lá em 1 João, capítulo 5. Portanto, que nós nos lembremos disso e nos lembremos também que enquanto as pessoas estão mortas, elas não têm consciência. E existem vários textos na Palavra de Deus que nós já lemos ao longo de todo esse trimestre que falam sobre isso. Você pode ver Eclesiastes capítulo 9, Salmos capítulo 115, verso 17. Nós lemos ele ontem, se eu não me engano, ou em algum dia dessa semana. Depois nós lemos também Salmo 146, eu não lembro exatamente o versículo, Jó capítulo 3, Jó capítulo 14, se eu não me engano também. Existem muitos textos, queridos irmãos e queridas irmãs, da Palavra de Deus que falam sobre o estado inconsciente dos mortos. Que nós nos lembremos disso, que lembremos desses textos diante de fenômenos que podem acontecer e podem tentar nos enganar. E aí a lição continua dizendo: imagine, porém, perder um ente querido e depois crer que ele apareceu para você. E se ele expressar amor, dizer quanto sente a sua falta, falar coisas que só ele saberia? E se ele disser agora que está em um lugar melhor? Se uma pessoa não está fundamentada no que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos, imagine com que facilidade ela poderá cair nesse engano, especialmente porque querem acreditar nisso, querem ter um conforto, querem matar a saudade das pessoas, queridos irmãos e queridas irmãs, que viram. Vejam só que advertência importante nós temos aqui. E não se enganem, isso acontecerá. Isso acontecerá. A palavra de Deus diz que Satanás ele pode se disfarçar até em anjo de luz. Jesus disse ali em Mateus capítulo 24, a partir do verso 23, o seguinte: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a advertência que Jesus nos dá, e ele ainda complementa: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus ele nos deu a chave para desmascararmos os enganos na sua palavra. Sabe, nós precisamos nos preparar para isso. E por mais reconfortante que seja ver alguém que se parece, precisamos nos lembrar de que não é o nosso ente querido. E aí, isso vai ficar muito mais fácil de resistir. Saber que quem está falando conosco não é o nosso amado, a nossa amada que nos deixou, mas que é um anjo mau, que está personificando essa pessoa.
E aí, ao invés de querermos ficar próximos ali, nós vamos querer estar longe disso. Não é, queridos irmãos e queridas irmãs? E vejam como Deus ele é amoroso na sua palavra em nos revelar esses enganos. Revelar para que nós não sejamos enganados. Bom, a lição ela vai finalizar trazendo o seguinte para nós. O que significa vestir toda a armadura de Deus? Nós até já falamos um pouquinho sobre isso, né? E a pergunta continua aqui: como podemos fazer isso em todas as áreas da vida, não apenas ao lidar com os enganos do tempo do fim? Queridos irmãos e queridas irmãs, como eu mencionei aqui, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nós precisamos orar a Deus, precisamos nos preparar, não só para os enganos, mas para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho vai muito além de desmascarar enganos, vai falar sobre esperança, vai falar sobre transformação de vida. E quantas pessoas estão precisando ouvir sobre isso, sobre esperança, sobre transformação de vida, sobre justiça. E o Evangelho traz todas essas mensagens, queridos irmãos e queridas irmãs, e ele pode ser aplicado em diferentes áreas. E nós precisamos estar preparados, precisamos estar vestidos com toda a armadura de Cristo. Precisamos nos lembrar que a nossa suficiência, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Cristo Jesus. Nós somos dependentes dele. Se nós não tivermos a Cristo em nossa vida, nós seremos como um soldado sem a sua armadura, sem a sua couraça. Se nós não tivermos fé em Jesus, estaremos sem o nosso escudo. Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós nos lembremos que existem várias áreas da vida que se envolvem com o Evangelho, na verdade, todas as áreas da vida, e que existem pessoas precisando desse Evangelho, e que nós precisamos então levar esse Evangelho para as outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na companhia do Espírito Santo. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.